Vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou André Luiz, sou médico urologista. Eu sou médico no Hospital Santa Isabel, preceptor da residência médica lá. Sou médico há 8 anos no Hospital do Subúrbio. Desde que eu voltei de São Paulo, eu entrei nesses dois hospitais. Eu fiquei integrado à equipe do Santa Isabel e entrei no Subúrbio, já estou lá há 8 anos. Também sou médico há 8 anos do SICAM, um centro de oncologia da Bahia. Os dois, tanto o Hospital Subúrbio quanto o SICAM, são serviços públicos e há 2 anos eu estou fazendo parte da equipe do Centro de Neurociências de lá da Faculdade Baiana de Medicina, através do mestrado. Eu entrei inicialmente como aluno especial, um projeto de pesquisa, para fazer um trabalho, né, um projeto de pesquisa, mas na verdade também é um atendimento para pacientes com HTLV com queixas urinárias específicas, que eu vou mostrar para vocês. Então eu vou falar com vocês aqui um pouco sobre essas alterações miccionais que acontecem no portador de HTLV. Tá? Vamos começar aqui, deixa eu ver se eu também não sou muito prático nessa tecnologia. Não. Então, assim, o HTLV, vocês já conhecem um pouco nesse dia a dia, é um retrovírus, foi o primeiro retrovírus que foi descrito. Ele tem, se vocês podem olhar, assim, é um vírus de RNA, então ele até parece um pouco com o que está em voga no momento, que é o coronavírus. Ele tem parece uma coroa também, é um vírus RNA. A transmissão acontece através da relação sexual sem preservação, sem o uso de um preservativo, compartilhamento de agulhas, é uma outra forma. Aqui, através da via vertical, mãe e filho, né, seria no momento da gravidez transplacentária, que não é tão comum, é extremamente raro, mas pode acontecer durante o parto e pode acontecer principalmente pelo aleitamento materno. E através das transfusões de sangue. Através das transfusões de sangue, isso está extremamente mais raro hoje, porque é feito toda uma pesquisa. Primeiro se faz a triagem para fazer a doação do sangue, e depois é feito vários testes. Então, assim, a doação de sangue hoje em dia é muito mais raro, né? Você ter alguma chance de ter uma contaminação por HTLV através da transfusão de sangue. É um vírus endêmico em algumas áreas do mundo. Aqui eu vou marcar as principais áreas. Uma área na Ásia, uma parte na região. Eu pedi só para vocês deixarem os microfones desativados nesse momento, só para a gente não perder o foco da apresentação, e no momento posterior, aí abre os microfones, vocês ficam à vontade para fazer as perguntas, comentários, para a gente bater esse papo. Então, assim, é um vírus endêmico em algumas áreas, é endêmico na região asiática, principalmente em Japão, Coreia do Sul, na região da África, em algumas áreas da América Latina, principalmente aqui no Brasil. Você acredita que em torno de 20 milhões de indivíduos no mundo todo são portadores do HTLV. E assim, quando a gente vem para nosso momento, a gente vê o quanto isso é importante. Porque assim, foi feita uma pesquisa de lá do centro, né, de HTLV, o Dr. Bernardo participou, mostrando que uma prevalência de em torno de 1,7% dos moradores de Salvador apresentando o HTLV. Então você vê como isso é comum. Só para ter noção, assim, o que se acredita do coronavírus é em torno de 4% da população mundial teve contato com coronavírus. Então, para vocês terem noção que 1,7% é algo extremamente relevante na população de Salvador. Uma coisa importante é que a maior parte dos portadores vão ser assintomáticos durante toda a vida. Isso é algo bom. Mas algumas pessoas vão apresentar algumas manifestações.
Essas manifestações, elas podem acontecer através de manifestações neoplásicas, através onde foi primeiro descrito a leucemia, linfoma de células T. Isso é mais comum nas áreas, na Ásia, né, na região asiática, principalmente Japão. As infecciosas, aqui como exemplo eu coloquei a uveíte, e as inflamatórias, que podem vir através de lesões cutâneas, o RAM-TSP, que são as lesões neurológicas, mas não necessariamente só tem RAM-TSP, existem lesões neurológicas que levam justamente aos distúrbios miccionais. Os distúrbios miccionais são os distúrbios relacionados ao momento de urinar. E aqui eu vou falar para vocês, um pouquinho antes disso, o que é que o urologista trata no paciente que tem HTLV? Qual é a preocupação importante? Como ele leva a uma degeneração da região medular, então aqui é uma pessoa, só para mostrar o sistema nervoso central, que a gente chama, tem o sistema nervoso central relacionado ao cérebro e à medula. O acometimento do HTLV é na parte da medula dorsal. Então, ele começa a ter uma degeneração, uma ação inflamatória que leva à perda desses nervos, dessa região. Esses nervos são extremamente importantes, porque eles são importantes não só para a sensibilidade, que leva à sensibilidade membro inferior, uma parte do quadril, mas também da força muscular e da parte relacionada à parte urológica. Pode acontecer disfunção erétil. O que é uma disfunção erétil? É o paciente que começa a ter dificuldade de ereção. Ele mantém o libido, é o desejo. São duas coisas diferentes, desejo e ereção. O paciente mantém o desejo é mantido. Então, ele não tem um problema hormonal. Ele tem um problema da passagem do estímulo nervoso que vai do cérebro para chegar até o pênis. Então, deixa de chegar esse estímulo e o paciente começa a ter dificuldade para a ereção. E hoje, que é o nosso assunto principal, são os distúrbios miccionais. Começa todo o controle da bexiga, a bexiga, acho que eu coloco em outro momento aqui, ela é um órgão de armazenamento e também de esvaziamento. É o que faz com que a gente tenha esse controle da nossa vida. A gente está fazendo filtração, acontece 24 horas por dia, infiltrando, e é excretada a urina. O que não serve é excretado. Só que a gente não pode ficar o tempo todo urinando. Então a gente tem um órgão que armazena, que é a bexiga. E a gente tem um controle normalmente total sobre isso. Você indica, o cérebro está indicando, olha, minha bexiga está começando a ficar cheia, tenho que procurar algum local para urinar, mas eu consigo chegar até lá. Então, o cérebro, ele inibe a ação, que é uma ação reflexa. Reflexa é como se fosse aquele reflexo que a gente faz na patela, que faz no joelho, que a perna levanta. A gente tem um reflexo que é mais ou menos parecido com esse, acontecendo na bexiga, nessa região aqui da medula, que vai para a bexiga e volta para a medula. Então, a bexiga, quando ela começa a encher, ela manda um sinal para a medula, dizendo, olha, eu vou esvaziar. Só que o cérebro, ele é o centro que controla tudo. Então, ele indica assim, ó, você segura mais aí que não está no momento. Vamos procurar um local adequado, porque nós somos seres sociais, a gente consegue fazer esse controle. Então, ele indica, ó, vamos procurar um lugar próximo, ou então inibo, passa o desejo, e em um outro momento a bexiga volta a dizer, ó, estou mais cheia ainda. Então, ela é um órgão de armazenamento e é um órgão de esvaziamento também. Então, quando ela está cheia, o cérebro indica, ó, você agora pode esvaziar. Então, ela manda um sinal lá para o centro de controle que fica aqui na região sacral, indicando, ó, está o momento de esvaziar, você já está num local adequado, pode esvaziar sem problemas. Aí a pessoa chega e urina. Essa, de forma extremamente simplificada, é a forma de controle que existe no cérebro e na bexiga.
tanto para armazenar, para conseguir juntar a urina, para você conseguir chegar ao local mais adequado para urinar, quanto para no momento de esvaziar. Tudo está acontecendo de forma coordenada. E aí, o que acontece num paciente que tem um HTLV, que sofreu esse acometimento dessa região da medula? Perde-se esse controle. O cérebro perde esse caminho aqui de mandar o sinal para controlar. E aí, esse sinal é cortado aqui nessa região, o cérebro não consegue coordenar ele, e a bexiga começa a agir de forma como se tivesse vida própria. Ela sentiu a vontade de urinar, ela começa a dar sinal e não tem nada para inibir ela. E ela começa a dar, às vezes a pessoa não consegue nem segurar a urina. Então, assim, o que é que acontece? Como é que se chama essa síndrome que as pessoas, não só as pessoas que têm HTLV, mas é uma síndrome de você não conseguir segurar o xixi. Se chama síndrome da bexiga hiperativa. É uma bexiga que ela começa a funcionar nos momentos inapropriados. Isso tem 3 coisas que tem que acontecer, 3 não, 4 na verdade, porque essa aqui tem a urgente incontinência também. Mas o principal que ocorre nesses casos é a urgência. O que é uma urgência? Urgência, o nome já está dizendo, né? Urgência é algo que acontece de forma urgente, que eu preciso tomar uma providência naquele momento, porque senão algo de ruim pode acontecer. Então, urgência miccional seria uma queixa de desejo súbito de urinar, que é difícil de inibir. Então, é aquela vontade de urinar que eu não consigo inibir, que eu não consigo controlar. Isso é urgência. Então, vem a vontade de urinar e eu tenho que ir no banheiro. Eu não consigo controlar, eu não consigo inibir, dizer para meu cérebro mandar a mensagem para a bexiga. Olha, aguenta as pontas aí que a gente tem que procurar um local adequado. Eu não consigo inibir direito. E às vezes acontece o que está aqui escrito embaixo, em UI, que é urge incontinência. Urge incontinência é a perda de urina que acontece porque eu não consegui inibir, porque eu não consegui controlar. Então acontece urgência junto de incontinência. Incontinência é a perda urinária. Nessa síndrome, a síndrome da bexiga hiperativa, a bexiga que está funcionando demais, ela pode acontecer outras 2 coisas que são extremamente comuns. A frequência urinária e a noctúria. O que é a frequência? Frequência é você urinar várias vezes durante o dia. Ou seja, toda hora dá vontade de fazer xixi. Vou lá, faço, controlo, eu termino. Daqui a pouco tempo, 1 hora, às vezes até menos, eu já estou indo lá novamente. Tenho que fazer, por causa dessa urgência, leva a uma frequência. O próprio nome já está dizendo. Frequência que é algo que acontece de forma frequente. E noctúria, esse é um termo técnico, né? Mas que muitas pessoas sabem, sentem isso, que é levantar à noite 1 ou mais vezes para urinar. Se vocês forem lembrar do momento assim mais jovem, de todos, assim, a gente normalmente não levanta nenhuma vez. A gente, quando é criança, quando começa a controlar, que para de fazer xixi na cama, você passa a noite toda sem urinar, não precisa levantar nenhuma vez. Isso passa durante uma grande parte da nossa vida e, em geral, deveria durar a vida toda. Em alguns momentos, começa a acontecer alguns problemas que levam a gente a levantar à noite para urinar. Um deles é essa síndrome, a síndrome da bexiga hiperativa. Nesses casos, normalmente acontecem, não é uma vez só, acontecem 2, 3, tem paciente falando que chega a levantar 10 vezes à noite para urinar. Isso torna impossível a pessoa descansar, porque o momento que a gente dorme é o momento que a gente recarrega as baterias do corpo para voltar a ter um dia pleno, para ter condição de voltar a fazer todas as atividades que a gente tem planejado. Então, dormir é algo extremamente importante. Se você levanta várias vezes para ir a dormir, quando a gente dorme, a gente tem fases do sono. Tem uma fase que o sono é mais leve, que é mais superficial, que a gente, qualquer barulho a gente acorda, e tem momentos que é o sono mais profundo, que é o momento que a gente mais recarrega nossas baterias.
E quando a gente está levantando várias vezes para urinar, você não consegue isso. Você não consegue ter esse sono profundo. Tem um sono ali de leve, daqui a pouco vem a vontade de urinar e você tem que levantar para urinar, senão vai acabar urinando na roupa. Tá? A bexiga, então, como eu falei, a síndrome da bexiga hiperativa, ela não acontece só nos pacientes com HTLV. Ela pode ser o que a gente chama de idiopática, tá? Que em torno de o que seria uma bexiga hiperativa idiopática. É aquela bexiga que acontece sem nenhuma causa que é conhecida. A pessoa que tem o problema da bexiga hiperativa, ela vai até o médico, se faz a pesquisa de todas as causas possíveis de uma bexiga hiperativa, não se descobre. Então, é caracterizado como uma bexiga hiperativa idiopática. Tá? Então, é aquela que não tem uma causa conhecida. E assim, então, isso aqui está em torno de 12 a 17% da população geral, de todas as pessoas do mundo. Até 17% delas podem ter bexiga hiperativa, sem nenhum problema neurológico. Já nos pacientes com HTLV, isso pode passar para em torno de 26 até 47% dos pacientes sintomáticos. Então, nesse caso aqui, a gente chama de bexiga hiperativa neurogênica. Por que a palavra neurogênica? Porque teve uma causa neurológica que levou a esse problema da bexiga. Nesse caso, aquilo que eu tinha mostrado no slide anterior, que é o acometimento da medula. Não tem a passagem dos nervos. Eu até botei isso aqui justamente para lembrar, parece uma transmissão nervosa, né? Para lembrar disso mesmo, que o problema que acontece no paciente com HTLV é um problema neurológico. Ele começa a ter um problema na medula espinhal que atrapalha a passagem do estímulo nervoso. E aqui é só para mostrar o quanto isso impacta a qualidade de vida das pessoas. A pessoa que tem uma bexiga hiperativa, que ela não faz o tratamento, não consegue controlar, ela começa a mapear os banheiros da cidade. Para onde eu vou, eu tenho que lembrar qual o local que tem um banheiro mais próximo, porque eu não vou. Às vezes a pessoa até já programa, por exemplo, sair de um local, vai ter que pegar um ônibus, eu tenho que parar numa estação que tenha banheiro para depois fazer a baldeação para o próximo ônibus, porque isso torna extremamente difícil a vida da pessoa. Ela tem que começar a sempre estar planejando no início do dia dela como é que, para ela poder sair, como ela poderia, quais são os banheiros que ela poderia utilizar para evitar usar fralda ou que aconteça um acidente e acabe na rua. O tratamento, então isso aqui acho que é o último slide já, o penúltimo, é o último, só de agradecimento. Então o tratamento da bexiga hiperativa passa por vários momentos. Tem um momento inicial, que a gente faz o que chama de uroterapia. Uroterapia é a consulta com o urologista, na verdade não só com o urologista, mas é uma consulta multidisciplinar. Aqui envolve o urologista, o enfermeiro, tem o fisioterapeuta, tem as pessoas que estão ligadas, né, a toda essa ao tratamento da síndrome. Então aqui tem orientações relacionadas à alimentação, qual a alimentação que a pessoa deve evitar, o que é que pode estar causando essa bexiga hiperativa. Então o médico faz essa consulta inicial, existe a triagem lá no nosso centro que é feita pela enfermagem para direcionar os pacientes que apresentam queixas, e a partir disso a gente começa a fazer um diagnóstico, se o paciente realmente tem a bexiga hiperativa, se ela pode estar associada ao HTLV, se é uma bexiga hiperativa idiopática. Nos casos dos pacientes com HTLV, a gente tem que correlacionar se ele tem mais sintomas. Mas muitas vezes a bexiga hiperativa é o primeiro sintoma da degeneração da medula. Então, assim, para mostrar o quanto isso é importante na população que é portadora do HTLV, essa preocupação de alteração miccional, alteração relacionada ao momento de fazer xixi, ela deve ser acompanhada pelo médico. Então, tem orientações da fisioterapia, de alguns exercícios que ajudam no controle. Quando o paciente não consegue fazer
o controle apenas com esse primeiro momento, aí tem uma segunda linha de tratamento, que é o tratamento com medicamentos. E aqui são duas classes de medicamentos que é feito o tratamento. Uma se chama anticolinérgicos, que são as mais antigas, mais comuns, tem um preço mais acessível, porém são medicamentos que envolvem alguns efeitos colaterais que se tornam, que dificultam o uso. Alguns pacientes apresentam alguns sintomas colaterais que não conseguem manter o uso da medicação. E uma outra preocupação, que isso a gente viu nesse projeto que a gente implementou lá e está dando prosseguimento no centro, é que assim, o paciente que tem HTLV, que já está cursando com bexiga hiperativa, alguns casos ele cursa também com passando, que ele fica com prisão de ventre, piora o sintoma da bexiga hiperativa. Então, assim, a medicação, ela pode levar à prisão de ventre, pode levar à boca seca, isso os anticolinérgicos. Tem alguns que levam mais, outros que levam a menos sintomas, mas, em geral, isso pode acontecer. E aí acaba piorando assim, a obstipação, que leva à piora dos sintomas da bexiga hiperativa. Uma outra classe de medicação que é muito utilizada, porém ela é mais nova, ela chegou no país aqui em 2016, ela já tem algum tempo de mercado, mas no país chegou em 2016 ou 2017, se eu não me engano. E o problema dela é o preço, porque como ela ainda é patenteada, ela só tem uma apresentação, ela ainda não, o preço dela às vezes se torna proibitivo. A pessoa tem dificuldade, né? A medicação custa em torno de R$200 por mês a caixa, e fica difícil o tratamento desse paciente para manter, porque pensando nos outros custos, né, associados. Uma terceira linha de tratamento é a eletroestimulação. A eletroestimulação, existem algumas formas de eletroestimulação. Tem a eletroestimulação que a gente chama transdérmica, tem uma eletroestimulação que eu não coloquei aqui, que é a intravaginal ou perineal. Tem essa transdérmica, que são eletrodos, que são ligados a um aparelho, que faz um estímulo para essa região. Aqui é a região do nervo tibial posterior, aqui é a região do lado do sacro, que a gente chama parasacral, aqui do osso sacro, né? Tá aqui, a região parasacral. E esses estímulos ajudam a controlar esse sintoma da bexiga hiperativa. Eles acabam inibindo essa contração, essa vontade de vir fazer xixi, que é difícil de controlar. Tá? Lá a gente está fazendo um trabalho não com adesivos, a gente está fazendo um trabalho com agulhas, que a gente chama essa aqui transcutânea, e essa com agulha chama percutânea. Qual a vantagem de se fazer através da percutânea? Existem algumas vantagens. Uma é o número de sessões, que é menor, você acaba indo um número de vezes menor para fazer o tratamento. Segundo, assim, você consegue colocar uma estimulação menor. Aqui eu preciso dar como se fosse, são choquezinhos que são feitos. Aqui eu preciso dar um choque maior, aqui eu consigo com um choque menor. Tá? E esse no projeto a gente está avaliando qual dos dois tem uma melhor resposta. Alguns pacientes estão fazendo dessa forma, outros estão fazendo dessa forma. Isso não é algo novo, não, que a gente está inventando, tá? Isso aqui já existe há muito tempo, desde pelo menos 87 foi a primeira descrição transdérmica, e a percutânea a partir da década de 90, então não é algo novo. O que é novo é que isso ainda não tinha sido mostrado a resposta em pacientes com HTLV. Já tinha sido mostrado em outros pacientes que têm problema de bexiga hiperativa neurogênica, que é causada por um problema neurológico, como pacientes com esclerose múltipla, pacientes com doença de Parkinson, pacientes que tiveram AVC. Então, isso já foi bem definido. Só que como o HTLV é uma doença endêmica só em algumas áreas,
Já existem trabalhos de eletroestimulação transcutânea, aliás, desculpa, transcutânea não, com intravaginal, que eu não coloquei aqui, mas para mostrar essa resposta, trabalhos mostrando isso, a gente ainda não tinha. O que a gente tem da transdérmica, a gente tem feito lá já com a doutora Karina, ela é a fisioterapeuta, é uma das fisioterapeutas do grupo, e ela faz esse tratamento transdérmico já há algum tempo, mostrando uma boa resposta. O que a gente está querendo evidenciar lá com esse projeto é que o paciente que faz percutâneo, ele tem uma resposta melhor com um número menor de sessões. Então, ali, assim, o útil ao agradável. Você acaba tendo que ir menos vezes, menos sessões, com um choque menor, e você consegue uma boa resposta. Aqui, só continuando, existem outras formas de tratamento, a toxina botulínica, quando você já tentou fazer todas essas aqui, aí você não teve resposta. A toxina botulínica é o Botox, todo mundo já conhece o Botox que faz em face, para parte estética, né? Mas esse mesmo Botox que faz a parte estética, a gente aplica na bexiga para tirar essas contrações da bexiga. Ele tem uma ação na musculatura. Isso no SUS ainda não é aprovado, não está no rol de procedimentos do SUS. Dos convênios começou há pouco tempo a ser liberado. E a última que eu vou falar para vocês é quando faz uma cirurgia. Isso aqui é algo que é a última opção que se tem. Eu não vou me alongar muito sobre os procedimentos cirúrgicos, mas assim, em alguns casos a gente tem necessidade de ampliar a bexiga, aumentar o volume dela. Em alguns casos tem necessidade de abrir o esfíncter, porque o paciente tem um problema que ele não consegue, na hora que a bexiga contrai, ele não consegue abrir o esfíncter e começa a ter uma pressão muito alta dentro da bexiga, e isso pode levar a um problema no rim. Então, nesses casos, quando não está tendo esse controle adequado e já se tentou de tudo e não conseguiu, para o paciente não evoluir para hemodiálise, a gente acaba tendo que abrir o esfíncter dele. Acabou ficando parecendo mais uma aula do que uma apresentação, mas era só para dar uma introdução. Queria agradecer esse momento inicial para vocês. Vou interromper aqui meu compartilhamento e abrir o nosso espaço para as perguntas, comentários, para que a gente possa conversar, até escutar assim o feedback de algumas pessoas que estão aqui, que fazem o tratamento. Estou vendo aqui duas. É isso. Obrigado a todos por esse momento inicial. A gente que agradece, doutor André, toda a oportunidade da gente estar entendendo um pouco melhor o vírus HTLV, como ele age nos nossos corpos, é mais uma oportunidade da gente estar melhorando nossa qualidade de vida, porque a partir do momento que a gente entende melhor esse vírus, a gente começa a perceber e ter comportamentos e atitudes melhores para nos resguardar, né? E, assim, eu acho que foi perfeita, né? Eu considero que a apresentação foi excelente, gostei muito da forma que o senhor fala, né? Que é bem acessível, nada de muitos termos, e, assim, bem leve, bem tranquila. Eu acho que a gente pode mudar a dinâmica. Quem tiver, né? Eu tinha pensado em fazer algumas perguntas, mas acho melhor realmente a gente ouvir as pessoas, né, para saber, né, o que é que realmente elas querem ouvir agora de, de complementações. Pronto. Quem quer falar? Os microfones estão abertos agora. Quem quiser falar, fique à vontade. Bom dia. Bom dia, doutor André. E eu gostaria de saber quais os sinais que o corpo dá quando a gente está para fazer xixi. Eu sou cadeirante e eu sinto nas mãos
dores como se minhas mãos estivessem sendo energizadas. E eu gostaria de saber o porquê. Oi. Márcia, não é isso? Márcia Cristina. É assim, não tem nenhuma relação do momento da micção com essa queixa que você tem das mãos, sabe? Ela não tem nenhuma relação, não. Uma coisa que você falou, assim, que é importante, o paciente cadeirante é um paciente que ele já teve um acometimento mais importante da medula. Então, assim, é algo que a gente se preocupa bastante, porque o que é que acontece? Como a doença evolui, pode ter uma evolução, o paciente cadeirante ele está nessa evolução, também o problema da bexiga pode ter uma evolução. E uma das coisas que a gente se preocupa na bexiga hiperativa do paciente que é HTLV é que na evolução pode acontecer do paciente precisar fazer um cateterismo, esvaziar a bexiga, porque ele perde essa capacidade de esvaziar a bexiga. Ele deixa de controlar esse momento de você conseguir liberar o esfíncter, liberar a válvulazinha que controla a abertura e esvaziar, e começa a ficar com uma pressão muito alta dentro da bexiga. E aí, nesses casos, há necessidade de fazer o cateterismo. Então, assim, algo importante que assim, não está muito relacionado ao que você colocou, porque eu respondi inicialmente, assim, não tem essa relação de problema das mãos com a questão da bexiga, mas no paciente cadeirante é extremamente importante esse acompanhamento. São pacientes que, inclusive, precisam de um acompanhamento até mais próximo. A gente tem, eu tinha conversado isso no centro, da gente até conseguir definir, tipo uma escala de qual paciente que precisa de uma atenção maior, que precisa até que a gente tenha a atitude proativa de conseguir entrar em contato com ele, porque às vezes o paciente se fecha no mundo e deixa de voltar para fazer os acompanhamentos. Então, assim, no seu caso, por exemplo, que você já é cadeirante, é extremamente importante você fazer um acompanhamento de perto. E esse acompanhamento de perto, assim, indica, você acaba tendo que ir algumas vezes a mais para o centro, acaba precisando ser acompanhado por vários profissionais de lá, que a gente tem, desde o enfermeiro, o infectologista, o neurologista, o urologista, o fisioterapeuta. Então, isso é muito importante, assim, a pessoa entender que, bom, eu sou portador do HTLV e preciso ficar atento ao que está acontecendo com o meu corpo. E, às vezes, assim, pode estar acontecendo coisas que você não percebe que são coisas que são da evolução da doença e que você não, muitas vezes é muito limiar, assim, está muito no início e a pessoa não sabe. Então, é extremamente importante, já que você tem um centro que está disponível, que tem essa disponibilidade de acompanhamento por vários profissionais que estudam sobre o problema, é importantíssimo que a pessoa não perca essa oportunidade, sabe, de estar ali sempre próximo de um centro que tem uma extrema atenção para todos vocês. Perfeito. Pois é, doutor André, então eu vou fazer a minha pergunta. Eu gostei muito da sua explanação sobre bexiga hiperativa, e em especial a bexiga neurogênica, que é o nosso caso, né? Que é o caso das pessoas que vivem com HTLV. E o senhor falou que o primeiro sintoma da degeneração da medula é justamente a hiperatividade da bexiga. Seria o primeiro sintoma, um dos primeiros sintomas. Assim, E a minha pergunta é em cima disso aí. Sim. Talvez não seja nem para o senhor essa pergunta, mas já estamos no contexto, então vamos lá. Quem apresenta esse distúrbio, né, miccional, ou seja, considerando que a degeneração da medula é uma das formas que mostra a bexiga neurogênica. Isso significa dizer que as pessoas que têm essa hiperatividade
ela vai desenvolver a paraparesia, já que ela provoca essa, já que é uma justificativa para a degeneração da medula? Não sei se eu Ótima fui bem pergunta. Não, eu claro. entendi sim. Uma ótima pergunta, Francisco. Vamos então assim, vou dar uma sequência para responder a você sobre isso. A primeira coisa assim, não necessariamente o paciente que está apresentando bexiga hiperativa, ele tem uma degeneração da medula. Lembra que eu mostrei assim que a maior parte das pessoas a questão está relacionada à parte idiopática. Se você pensar de 12% da população, 12 a 17 que eu mostrei, né, por cento da população geral, de todo mundo, tem bexiga hiperativa e não necessariamente vai ter um problema da medula. Então, assim, o fato de você apresentar a bexiga hiperativa só indica assim que você tem que se preocupar com isso para começar a tratar, porque a bexiga hiperativa ela atrapalha a vida da pessoa, e de qualquer pessoa que tenha problema neurogênico ou não, ela atrapalha a vida da pessoa, porque urinar a gente só lembra da bexiga, tem algumas partes do nosso corpo que a gente só lembra quando dá problema. Então a bexiga, quando ela está funcionando normal, ninguém lembra dela, mas está ali funcionando, enche, esvazia nas horas certas, ninguém está se preocupado com a bexiga. Mas quando começa a ter esse problema da bexiga hiperativa, a pessoa começa a notar, bom, eu estou urinando mais vezes do que o normal. Será que está acontecendo algum problema comigo? Então, isso indica, primeiro, assim, acende aquele sinalzinho amarelo, olha, tenho que procurar atendimento médico para verificar o que está acontecendo. Aí, assim, o que eu falei sobre a degeneração da medula, assim, um dos primeiros sintomas que podem acontecer da degeneração é justamente um problema relacionado à bexiga. Outro é relacionado à ereção também, pode começar a ter problema de ereção. Assim, só que eu não coloquei na explicação ali, mas só 5% dos pacientes que têm HTLV vão apresentar o RAM-TSP, que é essa questão relacionada à dificuldade para andar, ter perda da força, perde a força muscular. Só 5%. Então, você imaginar que eu mostrei, de 26% a 46% podem ter bexiga hiperativa, mas só 5% vão ter RAM-TSP, é uma porcentagem muito menor de pacientes que vão evoluir para isso. Então, a degeneração não necessariamente ela acontece progressivamente e todos que começaram a ter o problema da bexiga vão evoluir para o RAM-TSP. Justamente o contrário, é só 5% dos pacientes que vão evoluir para o RAM-TSP. Tá certo? Perfeito, doutor, perfeito. Muito obrigado. Eu tinha essa dúvida grande mesmo. Noélia pediu a fala. Agora, levanta e eu falei, começa a ter o sintoma da bexiga. Bom, eu já sei agora que esse problema da bexiga pode ser porque faz parte da população geral, mas pode ser por causa de um problema da alteração da medula que acontece no paciente com HTLV. Então, se eu sou portador do HTLV, já me chama a atenção. Bom, eu preciso passar por uma consulta, e aí tem o neurologista, tem o infecto, tem o uro, tem outros profissionais que vão estar acompanhando, o enfermeiro que é especializado, tem o fisioterapeuta que é especializado, que ele, na consulta de triagem, ele vai identificar, bom, tem várias essas consultas, a ID tá até aí, pode falar isso, assim, nós somos extremamente proativos. Proativos quer dizer o quê? A gente vai perguntar coisas que vocês não foram lá para falar. Vocês vão na consulta para falar, às vezes, às vezes a pessoa só vai na consulta porque começou a apresentar um problema. Isso é outra coisa também que é importante entender do centro. O centro não é só para quem está com sintoma. É um centro que acompanha todas as pessoas, independente se estão com sintomas ou não. E, às vezes, assim, você pode estar até com alteração psicológica, a gente tem psicólogo lá, que é um problema do ser, mas, assim, não tem, às vezes, um sintoma necessariamente como o problema da bexiga hiperativa, mas está levando a um problema sério na sua vida. Então, assim, o centro, ele está aberto para todas as pessoas que têm sintomas ou não. Na verdade, todos deveriam estar participando. E aí, vale aquilo que eu falei
Desculpa, eu sou meio tagarela, assim, falo bastante, mas é só para chamar a atenção que o centro, a gente acaba identificando nessas consultas de triagem quem são as pessoas que demandam, que precisam de mais atenção. Quem são aquelas pessoas que podem ter um retorno mais longo? Quem são aquelas pessoas que precisam ter um retorno mais próximo? Então, isso é algo grande que vocês têm, sabe? E vocês têm que utilizar. Tem que fazer parte da vida de vocês. Perfeito. Noélia? Tem alguém que levantou a mão aqui, Dona Noélia. Noélia. Pode abrir o som, Dona Noélia, que tá sem... Bom dia, doutor André, bom dia a todos. Bom dia. A minha pergunta, doutor, é com relação à reeducação vesical. A pessoa que tem o HTLV e já sofre com a bexiga neurogênica, com essa questão de urgência, essa questão toda que já foi comentada aí. Eu já ouvi falar sobre fazer uma reeducação vesical. Sim. Aí a minha pergunta com relação a isso para o senhor é: isso se aplica a quem tem a bexiga neurogênica por conta do HTLV? E quais os profissionais que abrangem esse tratamento? Seria necessário psicólogo, urologista e fisioterapeuta? Ótima pergunta, Noel. Assim, isso está incluído naquela parte da apresentação que eu coloquei como uroterapia. Uroterapia é justamente essa reeducação vesical. É o momento que é o momento inicial de triagem, que você identifica o problema, que você consegue dar o diagnóstico se está associado ou não ao HTLV. Isso, na verdade, assim, tem algumas coisas que a gente precisa fazer, alguns exames para identificar se existe uma relação intrínseca realmente com HTLV ou não. Mas o tratamento, ele passa, independente se o paciente tem bexiga hiperativa idiopática ou neurogênica, se tem esse problema de vontade de fazer xixi várias vezes, se é para o problema da medula ou não, ele passa por aqueles momentos todos que eu mostrei. E esse momento da uroterapia, aí envolve isso que você falou, é extremamente importante, o psicólogo, ele está envolvido, porque essa questão é extremamente estigmatizante, assim, para a pessoa conseguir conviver com o problema. Então, assim, precisa desse apoio do psicólogo também e dos demais profissionais. Entra o enfermeiro, que vai estar no apoio de identificação não só desses problemas relacionados à bexiga, mas outros em relação à educação da saúde, dos cuidados também. O fisioterapeuta, que também é extremamente importante, porque vai orientar sobre exercícios que podem ser utilizados, se o paciente tem condição de fazer ou não a eletroestimulação, quais outros, se ele não tem condição de eletroestimulação, tem fisioterapia sem ser através da eletroestimulação. A eletroestimulação ela apresenta uma resposta melhor, mas existem fisioterapias com exercícios musculares que ajudam, faz parte daquele momento inicial. E aí, assim, tem o urologista, que faz parte, e quando a gente identifica que está incluído todos, né? Se o enfermeiro, ou o médico, ou o fisioterapeuta, alguém conseguiu identificar algo que pode estar alterado ou que já está demandando atenção, o neurologista entra também, e a gente começa a identificar se às vezes o paciente precisa até passar com um infectologista, porque ele pode estar com uma doença que está num momento extremamente agudo. Não só o problema da bexiga está acontecendo, mas tem outros também, e aí o infectologista vai ajudar no tratamento desse momento agudo. Bom dia, posso fazer minha pergunta? Tem alguém na frente? Não, pode falar, Márcia. Eu sou a Márcia, sou daqui de Itanhaém, do litoral de São Paulo. Não faço parte, né, aí do pessoal, mas já tive vontade até de mudar para a Bahia, quando eu vejo
todo esse atendimento, todo esse cuidado aí, né? Nós aqui temos uma dificuldade muito grande. Ninguém conhece a doença e eu não conheço nenhuma outra pessoa aqui que tenha, né, a doença. Então a gente percebe assim que talvez até por isso não dê tanta atenção, né? Nos lugares que eu passo, nunca vi ninguém falando da doença. Mas deixa eu perguntar, eu já sou cadeirante, né? Já sou cadeirante há 6 anos e há 2 anos eu parei de andar totalmente. E no início eu tive bastante problema com a urina de não segurar. Depois eu não sei se foi devido a uma fisioterapia pélvica que eu fiz, eu passei a ter mais controle. Então agora, quando eu sinto vontade, eu consigo segurar até encontrar o local, né, para tá usando. Não muito tempo, né, que quando eu saio, então já tenho que sair de fralda porque não consigo segurar por muito tempo, se não tiver um local, não dá para segurar tanto tempo. Mas, na verdade, o que eu queria perguntar é o seguinte, doutor, eu tenho tido, na hora de fazer xixi, me dá vontade, e aí, muitas vezes, eu preciso apertar depois a bexiga, né, no caso, essa região, para poder o xixi sair, né? Dá vontade, mas aí eu dou aquela segurada para poder ir fazer, e aí eu tenho que apertar para ele sair. Nesse caso, o senhor acha que é necessário estar fazendo um cateterismo? Porque eu, em algum tempo, eu já fiz o de alívio, né, que chama. Sim. Mas como aquilo é incômodo demais, eu não consigo fazer sozinho, eu dependia de uma outra pessoa vir todo dia fazer, eu acabei parando, né? E aí agora, né, a gente está tendo esse espaço aí, eu gostaria de perguntar para o senhor se esse fato de estar apertando a bexiga, se, né, deveria estar fazendo o cateterismo de alívio novamente. Ótima pergunta, Márcia. Obrigado pela sua participação. E uma coisa inicial que você falou, assim, que me chama a atenção é assim, é aquilo que a gente encontra muito em medicina, não só medicina, mas na área de saúde. Se você não sabe o que está procurando, você não identifica, né, quando você acha. Então, assim, a pessoa que, o que você falou assim de, eu estou aqui e às vezes me sinto até meio só, porque não conheço outras pessoas que têm, não tem um centro especializado e precisa, porque são pessoas que têm uma demanda própria, né, uma demanda especializada, que precisa de acompanhamento multiprofissional. Então, nem todo médico conhece sobre a doença, isso é verdade, não estudou sobre isso, e mesmo. Então, que bom a sua participação, a gente está aberto aqui, o centro recebe pessoas também assim, quando a gente está, nesse momento agora que está fazendo a eletroestimulação, tem pessoas que estavam vindo de próximo de Barreiras para vir fazer o tratamento aqui, vinha toda semana, porque assim, o tratamento estava mostrando efetividade. E a pessoa acaba se sentindo fidelizada, né? Porque estou fazendo tratamento, vou seguir do jeito que está tudo programado, porque ele mostra uma resposta mesmo. Agora, indo diretamente à sua pergunta, assim, na evolução do paciente com HTLV, isso pode acontecer, de começar a ter o que chama resíduo. Resíduo pós-miccional. Depois que você termina de urinar, fica algum resíduo na bexiga. E esse resíduo, assim, a pessoa que está apresentando resíduo, ela precisa fazer algumas avaliações. Uma avaliação importantíssima chama estudo urodinâmico, para ver se ela não está ficando com altas pressões na bexiga. Porque, assim, nem sempre a compressão ela acontece um esvaziamento sob baixa pressão. E se você, às vezes, comprime, se você tem um esfíncter que está extremamente fechado e não tem um esvaziamento adequado, às vezes você está se prejudicando, entendeu? Então, assim, isso precisa realmente de um acompanhamento. A gente tem, há pouco tempo, o pessoal da estomaterapia. Estomaterapia é que cuida, entre outras coisas, também dessa parte do cateterismo intermitente,
que a gente chama, na verdade não é cateterismo só de alívio, a gente chama cateterismo intermitente limpo, que é passar o catéter para tirar o resíduo. Isso pode acontecer nas pessoas que ou têm resíduo ou que não esvaziam de jeito nenhum. Mas assim, o resíduo ele precisa ser investigado. Aí essa investigação é feita através de um acompanhamento mesmo. O que eu indico para você é que você tem que passar por uma consulta com um urologista, falar sobre o seu problema, e para que ele investigue quanto está ficando de resíduo, tem exames para fazer esse tipo de investigação, de quanto fica de resíduo, e se há necessidade de fazer o cateterismo intermitente, os pós-miccionais. Tem, na verdade, uma avaliação ampla, né? Porque envolve diário miccional, que você tem que verificar quantas vezes você está urinando durante o dia, quantas vezes bebeu líquido. A investigação é ampla. Não é algo muito simples assim de responder, tipo bate pronto. Você tem isso, faz isso. Não é necessariamente assim. Mas se você está notando que quando você termina de fazer xixi, você precisa comprimir. Ou às vezes você nem comprime, mas você fica... Tem pessoas que não comprimem, mas tem uma sensação de resíduo, né? Percebe assim, eu estou sem aquela sensação que não está saindo tudo. Precisa de um acompanhamento médico, porque isso é extremamente importante. Pode levar até infecções urinárias. Você começa a ter infecção urinária porque cria um ambiente para a bexiga sempre estar proliferando bactéria. Eu tenho muito problema com infecção urinária. Já fiquei até internada. Aliás, quando eu parei de andar totalmente, foi justamente nesse momento. Eu fiquei 22 dias internada, e aí, quando eu saí de lá, eu não andei mais. Nunca mais eu andei. Isso tem 2 anos que aconteceu isso. Parei de andar totalmente, porque eu ainda deixava a cadeira de rodas na porta do banheiro e ia até o banheiro andando, né, dentro do banheiro, se segurando. Aí, depois, quando eu voltei, não andei mais. Foi quando... E de lá para cá já tive algumas outras vezes, mas não tão grave. Mas agora já faz um bom tempo que eu não tenho, graças a Deus, mas já estou me preparando para ir para o urologista, porque a gente fica muito tempo sem ir, né? E não sabe o que está acontecendo. E então eu tenho essa minha preocupação. Eu acredito que o senhor até já respondeu uma outra aí, essa é de uma pessoa que pediu para perguntar, mas só para reforçar, para mim poder falar para ela, se o fato de começar os problemas da perda, né, de urina, assim, se é porque já está com a lesão na medula. Mas eu acho que foi aquela resposta que o senhor deu, né, sobre os 5%. Exato. Isso, exatamente. Assim, na verdade, o problema da medula, ele pode acontecer e não necessariamente evoluir para a pessoa ter o que a gente chama de HAM-TSP, que é um problema, o problema mais grave que tem relacionado a essa degeneração da medula, que a pessoa perde movimentos, não consegue mais ter força muscular, mas não necessariamente a alteração da bexiga necessariamente vai estar tendo um problema da medula. Pode ser que ela tenha, por fazer parte da população geral, e só está naqueles 12%, e não está na questão neurogênica, entendeu? Então, isso aí precisa do acompanhamento, precisa justamente dessa investigação. E aí é uma coisa que, eu acho que em São Paulo, se eu não me engano, tem um centro de HTLV, o pessoal que está há mais tempo pode até confirmar, mas acho que lá no HC, na USP, tem um centro que eles fazem acompanhamento de pacientes com HTLV. Eu comecei lá quando eu descobri, né, o médico que eu passava era o infectologista e o neurologista aqui, ele me encaminhou para o Hospital das Clínicas. E eu passei durante um tempo lá. Depois, como eu via que ia lá e não resolvia nada, que eu achava que ia lá e ia encontrar um tratamento que curasse, né? Aquele tempo eu andava ainda, comecei a usar bengala, mas quando eu vi que não resolvia, na verdade, eu abandonei o tratamento. Isso já tem muitos anos, porque eu tenho a doença já há 20 anos, né? E depois de 15 anos é que eu realmente comecei a precisar de uma cadeira de rodas. Então, aí eu acabei abandonando por causa do sacrifício, a gente tinha que sair daqui 3 horas da manhã, eu tinha uma criança pequena, eu tinha que levar a menina junto, né? E chegava lá
eram muitas pessoas e a gente só voltava no final do dia, passava um dia inteiro, a minha consulta era cedo, e eu passava o dia inteiro lá, à toa, né, esperando. Então, acabou desanimando e eu acabei desistindo de ir. Mas agora a gente vai conhecendo mais sobre a doença e a gente vê que tem que ter um acompanhamento, porque ela, né, são várias coisinhas que vão acometendo, né? Não é só o fato de parar de andar, né? Então, Exato. eu tive a indicação agora, acho que é do Emílio Ribas, que eles têm também um centro de, como se fosse um centro de tratamento, dá um pouco mais de atenção, né? Aí um Sim. grupo de pessoas com HTLV. Então, eu estou esperando agora passar a pandemia para mim poder estar procurando, né, para estar retornando. Já tentei marcar uma consulta no HC, mas como a gente perde, é mais difícil de retornar, né? Então, mas eu estou aguardando sim para mim retornar, para ver se a gente consegue ter uma qualidade de vida melhor, né? Apesar de todas as minhas dificuldades, eu ainda tenho assim uma boa qualidade de vida, mas a gente, o que puder melhorar, né? A gente tá tentando. Mas obrigada aí pela Ótimo. atenção. Obrigada, Diane, que tem proporcionado isso aí para a gente, tem sido muito importante. Mas, só para não perder o fio da meada, assim, o e-mail vai ser e-mail da Márcia. Desculpa, Diane, seu áudio não está dando para ouvir, meu amor. Está totalmente... Lá no Emílio Ribas tem assistência, tem um laboratório da KTB e os agendamentos são por e-mail. O áudio está ruim, Jane, não está dando para ouvir. Eu consegui entender o que ela falou, que lá no Emílio Ribas tem um centro e o atendimento é feito por assim, o agendamento é feito por e-mail, não é isso, Adjane? Você colocou. É que seu áudio está um pouquinho ruim. Eu vou falar para vocês assim, eu tenho assim, mais uns 10 minutos para a gente conversar, porque eu tenho uma outra reunião que eu vou participar. E aí vamos lá continuar essas nossas perguntas. Doutor. Aqui está vendo aqui Raíssa também, que Raíssa faz parte do grupo lá de estomaterapia de lá do centro, que cuida justamente na questão do HTLV, relacionado justamente a essa parte do cateterismo intermitente limpo. Isso assim, isso que você estava falando do cateterismo foi uma outra coisa importante, porque assim, às vezes a pessoa ela não recebeu a atenção que precisava para esse momento do cateterismo, que não é um momento fácil mesmo. É um momento assim que você vai modificar hábitos de sua vida e você precisa assim ter um encorajamento e perceber que você tem essa possibilidade, você consegue, sabe? E você pode, que tem algumas técnicas que podem ser feitas para te ajudar, precisa desse acompanhamento para saber se você está fazendo da forma correta. E assim, isso é extremamente importante, porque nem isso para vocês da experiência como urologista. Nem todo mundo, nem todo enfermeiro, nem todo urologista sabe fazer, assim, sabe as formas corretas sobre o cateterismo intermitente, sabe quais são as preocupações que devem ser, o que é que pode ser feito. Então, assim, o pessoal da estomaterapia faz uma pós-graduação, entre outras coisas, relacionadas também a isso. Então, isso no centro foi um ganho grande que a gente teve de ter um grupo especializado, né, numa preocupação, no cuidado para esses pacientes, que são pacientes que precisam de uma atenção importante. Porque se for imaginar que o cateterismo intermitente vai te livrar, por exemplo, de ter infecção urinária de repetição, você já teve um ganho na qualidade de vida absurdo. Você não vai ter 3 infecções urinárias, 4 infecções urinárias por ano. E quem já teve infecção urinária sabe o quanto isso incomoda. Então, assim, o cuidado, é isso que vocês têm que entender. É algo grande que vocês têm aqui em Salvador. Vocês têm um centro multidisciplinar. Multidisciplinar é o quê? Que envolve vários profissionais de várias áreas que estão só centrados no cuidado de um paciente que tem uma patologia, que é portador de HTLV, que pode ter vários caminhos que podem estar acontecendo, desde problemas de pele,
desde problemas que são menos comuns aqui no país, relacionados a neoplásicos, né, de ter um problema de câncer no sangue relacionado ao HTLV, isso não é tão comum aqui, infelizmente, e outros problemas relacionados ao HANTA-SP, relacionado a problema neurológico, relacionado a problema na visão, a uveíte, que eu acabei não falando o que é, mas é um problema na visão, é um problema na córnea que o paciente tem e começa a atrapalhar a visão dele. Então, assim, isso que a Márcia trouxe de feedback para a gente, mostrando que ela tem essa dificuldade lá, para você ver assim, o quanto é importante a gente ter um centro num local com a prevalência alta, que a prevalência daqui de 1,7 é alta. E a gente tem esse centro que tem esse cuidado e é aberto e é público, sem fim lucrativo nenhum, e está assim, à disposição de vocês. Eu já amo o calor da Bahia, do Nordeste, porque a gente sente muito frio, né? E com esse centro aí, eu estou pensando seriamente, acho que eu vou embora para a Bahia. Muito bom, doutor, muito obrigada, viu? Vamos aí para mais alguma pergunta. Noélia falou aqui que ela quer falar uma pergunta. Quem está falando aqui não apareceu para mim. Quem quer fazer a pergunta sou eu, doutor. Pode falar, Noélia. É sobre a eletroneuroestimulação. Eu comecei a fazer a eletroneuroestimulação lá na Faculdade Baiana de Medicina com a fisioterapeuta Karina. Isso. Só que eu tive um problema sério na minha família. Meu filho teve um acidente grave e eu precisei me ausentar daqui de Salvador para dar suporte à minha nora. Apesar de estar doente, precisei apoiar a minha nora, né? Então, a minha pergunta é: o que o senhor acha de comprar o aparelho de eletroneuroestimulação e a pessoa fazer em casa mesmo? Visto que eu já fiz lá com Karina, já sei a frequência, tudo direitinho. Vou lhe falar como é que funciona isso. Primeira coisa, assim, você primeiro tem que testar para saber se vai funcionar, porque nem todas as pessoas vão ter resposta à eletroestimulação. Então, Mas assim, eu já testei, eu já fiz, eu eu iniciei. vou falar sobre assim, algo geral, assim, como uma pessoa que tem uma pergunta, mas nunca fez. Legal. Então, assim, a primeira coisa, a pessoa tem que fazer o tratamento para ver. Bom, eu comecei a ter resposta. Se a pessoa teve resposta, eu acho extremamente válido isso que você está falando, dela fazer em casa. Claro que em casa ela não vai conseguir fazer com agulha, ela vai fazer através do transdérmico. Isso, inclusive, já existe pesquisa mostrando que o paciente que ficou em casa, ele consegue aprender, consegue fazer. Claro que ele não vai ficar, estou independente agora e não preciso mais voltar com o fisioterapeuta, não preciso mais voltar com o médico, consigo resolver tudo em casa. Ele precisa de acompanhamento. Mas isso é extremamente factível, sim. Está um pouco relacionado ao custo, né? E principalmente ao custo mesmo do aparelho. Não é tão caro, mas assim, o que eu indico é que primeiro você tem que fazer o tratamento para mostrar que teve resposta. Se o paciente apresenta a resposta, eu acho que é algo a ser aventado, sim, a compra. Mas aí é a realidade de cada pessoa, né? Porque tem relacionado à manutenção, tem algumas coisas, tá? E aí tem que, no acompanhamento que você faz no centro, você também vai aprender a usar. E aí tem algumas orientações que são feitas. Karina, ela inclusive tem feito isso com alguns pacientes já no HTLV, de lá do centro de HTLV. Alguns pacientes já estão, ela sugeriu, os pacientes compraram, eu não sei exatamente quantos, ela não está aqui para poder falar, mas a gente já tinha falado acho que de uns 3, mas isso já há algum tempo atrás. Que nesse período de pandemia, inclusive, auxiliou ela, porque assim ela pôde fazer um acompanhamento e o paciente continuar fazendo o tratamento em casa, né?
Aí um desses pacientes sou eu comprei, tá vendo? Só que eu não Certo. comecei a usar ainda. Eu vou entrar em contato com ela para que ela possa me auxiliar em uma Ótimo. chamada de vídeo. Tá. Ela vai conversar com você, mas isso é extremamente válido. Eu considero útil, mas tem esse primeiro momento que você tem que fazer para mostrar a resposta. Isso, eu já passei por isso. Tá ótimo. Obrigado. Vamos lá para a última pergunta. Doutor, Começar deixa já. eu fazer uma perguntinha. A infecção de urina, ela pode passar de uma pessoa para outra? Ela pega? Não. Porque a minha filha, ela tem um problema também sério de infecção. Eu sempre tive, mesmo sem o problema do HTLV, e ela não tem, graças a Deus, não pegou o vírus, mas ela também tem muito problema de infecção desde bebezinho. Pega ou não? Não tem nada a ver? Não tem nada a ver, não. Assim, a infecção urinária, ela, a bactéria tem que ser carreada é assim, ela tem que chegar até onde a urina está passando para acontecer. Então, aí ela teria que fazer uma investigação mesmo porque está apresentando essa infecção urinária de repetição. Mas infecção urinária, em geral, você não transmite infecção urinária pelo contato com a outra pessoa. Não. Quem está com infecção urinária, eu peguei, dá um exemplo bobo, né? Mas assim, eu peguei na mão da outra pessoa, eu estou com infecção urinária, aí a pessoa pegou na minha mão e passou a mão na genitália, e aí pode pegar uma infecção urinária. Não necessariamente não é assim, não. Agora tem uma coisa importante, assim, tem bactérias que se tornam, isso você falou num assunto, eu vou acabar puxando para outro. Assim, tem bactérias que se tornam resistentes. Isso se tornam resistentes principalmente porque as pessoas começam a utilizar antibiótico por conta própria, não tem um acompanhamento médico. Hoje, o antibiótico para comprar só através de uma receita médica, mas mesmo assim, algumas pessoas ainda conseguem, de forma errada, comprar o remédio que não foi prescrito por um médico. E isso é extremamente importante, porque pode levar a uma bactéria que começa a ter resistência aos antibióticos orais que a gente tem para ser usados, e aí ela acaba precisando usar antibióticos mais potentes porque não fez o acompanhamento ou o tratamento da forma correta. Então, assim, se a pessoa, não, já usei uma vez, sobrou aqui em casa. Primeiro que remédio não era para sobrar, né? Se for ver assim, Estados Unidos mesmo, você compra a quantidade de remédios que está na receita. Eles não dão um a mais, porque você tem para usar aquilo ali. E é o correto. Você não tem que ter remédio, não é para ter farmacinha em casa, não, tá, de remédio. Então a pessoa às vezes sobra o remédio e ela vai lá e toma, não, funcionou da outra vez, eu vou tomar de novo, porque ir para a consulta com o médico dá trabalho, às vezes eu não consigo no momento que eu quero, ou então eu tenho que esperar muito. Infelizmente, assim, principalmente para infecções, não estou falando de infecção urinária, mas para infecções em geral, a pessoa não deve fazer uso de antibiótico. Estou com dor na garganta, vou tomar essa amoxicilina que sou tá errado, entendeu? Assim, sempre com suspeita de infecção, tem que procurar o atendimento médico. Pessoal, eu vou pedir desculpa a vocês, porque a conversa está ótima. Eu acho que a gente devia ter esse momento outras vezes. Me responde a última coisa, doutor. E alimentação, tem a ver com infecção? Tem. Deve ou assim, não usar? Tem e não tem, na verdade. Assim, na verdade, Cítrico. a pessoa que é obstipada, ela aumenta a chance de infecção. Então, se você faz uma alimentação que te deixa mais obstipado, aumenta a chance de infecção. Ou se você faz uma dieta que não é balanceada, você acaba ficando desprotegido porque você não na sua dieta, na sua alimentação, não estão vindo as vitaminas que vão te dar proteção. Então, assim, diretamente, não é a alimentação que levou à infecção, mas indiretamente você ficou desprotegido porque não fez uma alimentação balanceada ou porque você está comendo algo que te deixa sempre com prisão de ventre, e a prisão de ventre pode facilitar as infecções urinárias. Eu quero dizer assim, relacionado a produtos cítricos, quando você tem problema de infecção, faz mal, é bom, é pior? Não tem nada a ver? O cítrico não leva a infecção, não. Inclusive, tem algumas bactérias que você precisa acidificar a urina, deixar a urina mais ácida, para evitar que não são todas, né? Então,
para um caso para outro não, você precisa na consulta. Mas os produtos cítricos, às vezes, atrapalham a questão da bexiga hiperativa. O produto cítrico leva à irritação da bexiga, mas não necessariamente vai levar à infecção urinária. E aí, assim, só para agora agradecer a vocês, eu agradeço esse espaço. Eu estou lá no centro há 2 anos e meio agora, 2 anos e meio. Estou muito feliz de estar fazendo parte lá desse grupo nesse momento. Assim, conheci pessoas maravilhosas. Pedrina está aí, adoro ela. A gente conversa bastante e assim é importante esse esclarecimento para vocês, para ver assim que vocês não têm que se sentir sozinhos no mundo, sabe? Vocês fazem parte do mundo como todas as outras pessoas, e vocês aqui em Salvador ainda têm esse up, essa questão a mais, que vocês têm um centro de atenção para o portador de HTLV. Então, assim, é importante vocês entenderem que vocês precisam do cuidado e tem onde pode ser ofertado esse cuidado. Precisa de um momento também de atitude da própria pessoa. Até a questão assim, de se sentir, às vezes, isolada, se sentir depressiva, porque existe apoio para isso também. Tá? A gente está no mês, inclusive, no mês relacionado aos transtornos mentais, assim, depressão é o principal, que é o que chama mais atenção, e o paciente de HTLV, a gente já identificou isso, que a pessoa acaba apresentando também depressão. Então, a gente tem um centro de apoio psicológico lá, que a Ana Verena está à frente. Então, sejam ativos, sabe? Entendam que vocês não estão sozinhos, tem pessoas comprometidas, compromissadas, interessadas, que querem fazer parte do dia a dia de vocês. Vocês serão sempre bem-vindos lá. Eu estou aqui falando em nome de todos. Eu acho que é a sensação que eu percebo de todos que trabalham lá. Todo mundo se sente muito feliz de trabalhar lá. Isso é uma coisa importante. Quando você se sente feliz no que você está fazendo, você consegue fazer o melhor possível. E é isso, pessoal. Gratidão, muito obrigada por disponibilizar esse tempo para a gente, até mesmo nesse momento de pandemia. Eu sei que o senhor tem um horário, né, mais reservado, mas nesse momento... Muito bem. Nesse momento, nós só temos a agradecer a oportunidade. Ok. Não esqueci não, viu? Eu já lhe vi, eu falei de Pedrina. Mas estou vendo a senhora aqui, viu, dona Nelson?